Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. O livro do profeta Sofonias, capítulo 2, para lermos então do verso 4 até o verso 7, a nossa meditação esta manhã de domingo. Profeta Sofonias, capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, dando continuidade à nossa série de sermões no livro deste profeta. Por ocasião da eleição de diáconos, nós interrompemos por alguns domingos esta série para cumprirmos o que preceitua a nossa Constituição e recebermos instrução bíblica sobre o ofício do diaconato. E hoje então retornamos a esta série, aí o capítulo 2, verso 4 a 7, que diz assim: porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdote ao meio-dia será expulsa, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgio para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Oremos. Pai, agora tomamos a Tua palavra, sabendo que por meio dela o Teu Espírito nos fala, para nossa instrução, consolo e exortação. Dar-nos, compreendermos as verdades aqui reveladas para nossa instrução e edificação, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. O chamado ao arrependimento. Nós vimos aí o capítulo 2 do verso 1 até o verso 3, que esse chamado se iniciara a partir aí do verso 1 do capítulo 2. E agora o profeta continua esse chamado ao arrependimento, como eu falara a última vez, considerando agora as nações pagãs. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem que ter um certo feeling para entender e compreender as nuances daquilo que representa o contexto geográfico, cultural, histórico, no qual o povo de Israel está inserido. Uma dessas características que nos ajudam a compreender como funciona isso são os inimigos do povo de Deus. E aqui eles são listados, e hoje nós vamos nos deter em um destes inimigos. E nós vamos ter mais 2 domingos para conhecermos um pouco e vermos a partir desses inimigos como Deus trabalhou o seu povo, moldou o seu povo e fala ao seu povo. O livro trata sobre o dia do juízo do Senhor e anuncia o juízo vindouro de Deus contra a nação de Judá e contra as nações pagãs. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento e sabemos que todo o Antigo Testamento tem um chamado duplo de arrependimento. O primeiro, a própria nação de Israel, que se arrepende das suas prostituições, do seu adultério espiritual, que cumpram o papel para o qual foram designados, que é apontar o Deus Redentor, a sua aliança e vivê-la. O outro chamado é um arrependimento das nações pagãs, que não vai acontecer, porque foram destinadas à perdição. Mas elas servem de instrumento para a manifestação da ira de Deus e para o ensino do povo de Deus. E aqui o profeta então traz essas duas verdades, o chamado arrependimento da nação de Israel, para abandonar a idolatria e os seus pecados, e as nações pagãs, anunciando-lhes a destruição que é breve. O nome Sofonias significa Deus esconde. O nome pode significar também Yahvé protege. Então, a ideia de Deus estar escondendo, guardando, traz essa ideia geral de Yahvé protege.
O profeta indica isso aí no capítulo 2, o verso 3, como vimos a última pregação, que diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Se o tema geral do livro é a apresentação do juízo, da ira de Deus, o profeta aqui reúne esse tema geral ao seu nome, que é um pré-anúncio daquilo que o profeta está anunciando. Se o nome Sofonias significa Deus esconde ou Deus protege, aqui então no verso 3 ele pergunta: lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? É uma pergunta que deixa essa ideia: ninguém pode escapar, ninguém pode fugir da presença do Senhor. Então ele afirma: vocês não vão conseguir, não dá para fugir dele. Escondam-se nele, não dá para se esconder dele, então se escondam no Senhor. Então aqui nós encontramos dos versos 4 a 7 o segundo incentivo para o arrependimento. E se encontra aqui na palavra do juízo de Deus sobre as nações, uma mistura de motivações para o arrependimento de Judá. Quando a gente estuda a ideia do juízo de Deus na Escritura, da ira dele manifesta contra os ímpios, a primeira coisa que vem ao nosso coração é a certeza de que isso não se aplicará a nós, porque somos crentes, porque em Cristo fomos remidos. Por que então Deus o registra e o entrega ao seu povo? A resposta é essa: é uma motivação ao arrependimento. Quando você vê a forma como aqueles serão castigados, isso nos serve de incentivo. Ora, assim acontece nos nossos lares. Quando um dos filhos é corrigido, os outros filhos, ao verem a correção, se põem em postura de arrependimento para que eles também não sofram castigo. Mesmo que não tenham praticado o mal, mesmo que não tenham errado, a correção aplicada àquele que errou serve de instrução e incentivo aos que estão caminhando de forma correta para que não falhem. O que o profeta então está fazendo é anunciar a Israel, através da punição dada aos povos pagãos, que se arrependam, porque Deus é um justo juiz. Sofonias então cobre 4 direções do compasso em sua visão das nações que devem ser julgadas, começando aí no verso 4 e indo até o verso 15. Ele anuncia a devastação da Filistia a oeste, versos 4 a 7. Moabe e Amon, listados a leste, aparecem dos versos 8 a 11. Cuxi, ou a Etiópia, ao sul, verso 12, e a Assíria, o mais terrível inimigo de Israel, ao norte, versos 13 a 15. Todas as direções, portanto, apontam que o juízo de Deus vai cobrir toda a terra. Não é um juízo específico para os crentes, não é um juízo específico para os ímpios, mas toda a terra está debaixo do juízo dele, todos os homens em todo lugar. Mas esta palavra de juízo sobre as nações fornece uma ilustração de paranomasia muito interessante. O que é paranomasia? É o uso de sons semelhantes para transmitir a mesma verdade. Então as palavras com sons semelhantes são usadas para dramatizar o efeito do oráculo. Infelizmente, na tradução para a língua portuguesa, a semelhança das palavras se perde. Mas no texto hebraico, isso é muito claro. E isso então ressalta o juízo aplicado a cada uma dessas nações. É um artifício literário usado pelo autor, o profeta, para ressaltar a verdade transmitida. Das 4 cidades então da Filistia mencionadas no verso 4, a primeira e a última formam pares com palavras de sons semelhantes. E aí no verso 4 nós temos Gaza, Askelon, Asdod e, por último, Ecrom. Infelizmente, na tradução de língua portuguesa, a semelhança se perde. Mas ela traz essa ideia de sons
que se assemelham e ressaltam uma mesma verdade, fazendo com que os leitores ou ouvintes daquilo que o profeta anunciava fixassem o ensino dado por ele. Gaza, Asquelon e Ecrom serão desamparadas, ficarão desertas e serão desarraigadas. A diversidade de terminologia, bem como o impacto cumulativo criado, tem o efeito de sublinhar a totalidade da destruição prevista. Os termos são bem semelhantes: desamparada, ficará deserta, será desarraigada. São expressões que nos levam a realçar que a destruição vai ser completa. Ela vai vir com toda a força possível. Quem lê a Escritura, principalmente o Antigo Testamento, sabe quantos filisteus foram peso para os israelitas. Desde o início, quando a nação surgiu, até a época dos profetas, os filisteus sempre foram inimigos terríveis de Israel. Sempre importunaram a nação, principalmente no que diz respeito à posse da terra prometida. Então os filisteus trazem a ideia de não possessão completa da terra. Toda vez que Israel começava a possuir a terra prometida, eles se encontravam com os filisteus, que ora faziam oposição aos limites de fronteira, ou ora invadiam a possessão da terra prometida. Isso sempre como resultado do pecado de Israel. Lembram-se do que Deus tinha prometido ainda lá aos patriarcas, quando ele disse que expulsaria todos os inimigos de Israel? Mas aí ele coloca um adendo a essa promessa: se vocês forem fiéis a mim. Infelizmente Israel não é fiel, e os inimigos permanecem. Sempre há um resquício, sempre há um pouco desses inimigos ao redor da terra, invadindo a terra ou impedindo que os israelitas sejam felizes. Meus irmãos, quando nós consideramos os inimigos de Israel no Antigo Testamento, devemos nos lembrar que nos nossos dias, os nossos inimigos, a saber o diabo, a carne e o mundo, continuam tendo vitória sobre nós, ou nos importunando, porque não somos fiéis a Deus. A promessa dele continua a mesma: derrotar os nossos inimigos definitivamente. Mas a nossa pecaminosidade, como o fez com o povo de Israel, impede o cumprimento total dessa promessa, e vivemos perseguidos pelos nossos inimigos. Por isso essa mensagem é uma mensagem que nos leva a ficar de forma firme à presença do Senhor e permanecer em fidelidade para que se cumpra a aliança dele sobre as nossas vidas. O profeta quebra o ritmo dessa regularidade gramatical pela interjeição a respeito da terceira cidade, quando ele diz: Asdod ao meio-dia será expulsa. E preste bem atenção que no verso 4 ele diz assim: Gaza será desamparada, Asquelon ficará deserta, e aí por último, lá no final ele diz que Ecrom desarraigada. Mas Asdod não vai passar por essa destruição fulminante, ela vai ser expulsa, ela vai ser lançada fora. Por que ele quebra esse ritmo de destruição total e agora fala de uma destruição parcial com expulsão? Entretanto, aqui precisamos entender que a maior semelhança consiste em que uma devastação ao meio-dia se refere à absoluta superioridade das forças que expulsam a Asdod. Esses invasores não terão qualquer necessidade de tirar vantagem do elemento surpresa proporcionado por um ataque feito bem de manhã ou ao final da tarde. O que o profeta está mostrando é que vai ser uma força tão poderosa que esses inimigos não precisam se camuflar, não precisam usar a escuridão da noite, não precisam de ataque surpresa. Eles podem vir com o sol a pico, frente a frente. Eles não precisam temer nada. São inimigos tão poderosos que à luz, à vista daqueles que estão sendo atacados, eles podem se apresentar. Veja que mensagem de terror. O profeta diz à nação de Israel:
Sabe aqueles inimigos que têm importunado vocês por toda a vida da nação? Serão destruídos completamente. Mas uma das cidades vai ver essa destruição, vai experimentá-la a olho nu. E ela é tão poderosa que ela não precisa se ocultar, ela não precisa se disfarçar. Deus é um Deus poderoso. Por mais que nossos inimigos, por toda a nossa vida, nos importunem, nos persigam, sejam uma pedra dentro do nosso sapato em toda a nossa caminhada, quando Deus vem, quando Ele se manifesta em juízo, Ele vem tão poderoso, tão fulminante, que deve trazer terror. Isso é um alerta para que nos arrependamos dos nossos pecados, da nossa iniquidade, tornemos de imediato ao nosso Deus e reconheçamos a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, e que nossos inimigos temam. Eles simplesmente invadirão a cidade, a dominarão em plena luz do dia. Nem como cidade individual ou como comunidade reunida deverá a Filistia resistir aos assaltos dos juízos do Senhor. Se você tem lido o Antigo Testamento, eu tive a oportunidade de fazer uma monografia sobre os filisteus, apresentada no mestrado lá na Universidade Presbiteriana de São Paulo. E se você desejar, depois eu posso disponibilizar esse trabalho para você. Nós temos em 66% dos livros do Antigo Testamento menção aos filisteus. Não, você já pensaram nisso? Mais da metade do Antigo Testamento menciona esses inimigos do povo de Deus. Eles estavam constantemente importunando o povo de Deus. Quando o profeta se levanta e anuncia assim, vai ser uma destruição total, avassaladora. E aqueles inimigos que Israel temeu a vida toda, à luz do dia serão destruídos. A morte, o inferno e o diabo foram destruídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos inimigos que nos importunam toda a nossa vida, inclusive na caminhada cristã, foram aniquilados. Israel precisa entender isso. Por que nós ainda tememos o pecado? Por que ainda tememos o diabo? Por que ainda ficamos com medo daqueles que nos cercam? A promessa já é realizada, já está cumprida. Deus reina, a aliança está realizada, cumprida. Ele é o mantenedor dela. Como Israel, nós precisamos entender que Deus é conosco. Com braço forte Ele tem nos libertado. Porque haveríamos de temer os nossos inimigos? Este oráculo de desventura pronuncia maldição sobre o território filisteu. Primeiro, a área foi identificada pelas referências às suas cidades importantes, verso 4. Agora definida essa referência, a sua posição entre os povos do mundo, eles possuem o território do mar, que representava a extremidade da terra prometida a Israel. Você vê isso em Êxodo 23, 31, Números 13, 29, 34, 6, Deuteronômio 3, 27 e Josué 1, 4. Isso fica citado aí nos versos de número 6 e 7. Só em Davi, aquele que é um tipo de Cristo, o reinado messiânico de Cristo, Israel conseguiu expandir as suas fronteiras plenamente e completamente como Deus tinha prometido. Mesmo assim, os filisteus ficaram na fronteira, importunando Davi todo o seu reinado. Agora o profeta vem e diz assim: até o litoral, até os mares, completar-se-á a terra prometida, toda ela pertencerá ao povo de Deus. Não duvide disso. Está chegando o dia, e vem, no qual estaremos em toda a terra prometida,
toda a terra de Canaã, a Canaã celestial, será nossa, e a habitaremos, e não haverá mais inimigos que nos importunem. Essa é a mensagem do profeta. Agora o decreto profético avança mais. Os filisteus seriam expulsos da terra. Porventura Judá não consegue visualizar no destino dos filisteus a terrível premonição de seu próprio destino? Como os filisteus seriam expulsos, também Judá, por causa da sua pecaminosidade, perderia a promessa. Meus irmãos, quantas vezes nós não perdemos a posse da promessa por causa da nossa pecaminosidade? E o profeta então está exortando: se Israel estivesse com os ouvidos atentos, meus irmãos, há tanta semelhança entre nós e Israel no Antigo Testamento, que como pastor, eu tenho medo no meu coração. Aquele povo de coração endurecido, que você conhece ali no Antigo Testamento, se assemelha tanto a nós, mas tanto. E Deus vem e diz assim: esses inimigos que vocês temem tanto, eu vou destruí-los. E os profetas também estavam dizendo assim: vocês que não têm se arrependido dos seus pecados, não abandonam seus pecados, não se tornam completamente ao seu Deus, voltando-se plenamente a Ele, também serão devastados. Também serão expulsos da terra de vocês e vão para o exílio. E às vezes a gente olha e diz assim: isso aí não é para mim não. O que o pastor está falando não é para mim não. Não se aplica a mim. E talvez você esteja fechando seus ouvidos como Israel fez. E por isso, por 70 anos, Israel esteve em cativeiro. Não permita que a sua surdez espiritual leve você para o cativeiro. Ouça hoje a palavra do Senhor e se arrependa, torne ao Senhor, para que Ele derrame bênçãos sobre a sua vida. Em primeiro lugar, então, está aí a devastação dos ímpios. O profeta expande a sua descrição dos efeitos da devastação da Filistia no verso 6, quando ele diz: o litoral será de pastagens, com refúgio para os pastores e currais para os rebanhos. As cidades fortaleza dos filisteus que ficavam no litoral, que são um dos primeiros povos a navegar, e aí vinha a grande dificuldade de Israel em vencê-los. Eles tinham capacidade marítima de confronto, eles tinham cidades fortalecidas no mar, e agora ele diz que o mar vai ficar deserto e vai servir de curral para os animais dos pastores de Israel. O verso 7 introduz-se numa nova perspectiva do juízo sobre a Filistia, quando diz: o litoral pertencerá aos remanescentes da casa de Judá. Nele eles apacentarão seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Emerge então uma nova motivação ao arrependimento da parte de Israel. Olha, aquele povo que vocês têm temido em toda a história de vocês, vai perder tudo, e a casa deles vai ser a habitação de vocês. Israel vai experimentar a mesma coisa. Vocês já leram Esdras e Neemias e viram quando eles voltam e dizem assim: a nossa terra é habitada por povo estranho. Tem gente estranha habitando a nossa casa. Eu já tive a triste experiência de acompanhar irmãos e irmãs da igreja, ou conhecidos, que tiveram a casa invadida. Saíram de férias ou foram trabalhar, e quando retornaram, o seu lar tinha sido invadido. Todos, sem exceção, disseram assim: pastor, eu me sinto machucado. O meu lar foi invadido por gente que eu não conheço.
Eu não tenho mais segurança, eu não tenho mais conforto. Tudo que era meu, que era privado meu, foi tomado por estranhos. É a perspectiva de Israel quando volta do exílio, chega lá e encontra a terra devastada, destruída, e um povo estranho habitando ela, e diz assim: nossa terra foi tomada, nossos bens foram tirados, e um povo estranho agora habita. Um povo estranho agora está morando nela. E agora o profeta vem e diz assim: os filisteus, a casa deles vai ser casa de vocês. Vocês vão chegar lá e vão habitar o que é deles. O ímpio vai perder esse mundo, que hoje é do maligno, que hoje jaz no maligno, que hoje tem como príncipe o diabo. E isso aqui vai ser nosso, nós vamos habitar nele. Mas às vezes essas promessas são temporariamente retiradas de você, porque você quebra a aliança. E aí você perde o direito de possessão da terra. Você perde o direito de tê-la como sua e de habitar nela. Então aqui emerge uma nova motivação ao arrependimento da parte da nação de Judá. O que vai acontecer com os filisteus vai acontecer com vocês. Arrependam-se, vivam em santidade na presença do Senhor. Pela primeira vez o profeta menciona explicitamente a esperança de que um remanescente permanecerá. Mas Deus vai levantar gente crente, eu tenho essa esperança. Que em toda a história, Deus tem levantado gente fiel, gente crente, que ama o Senhor, a sua palavra, que permanece em aliança com Ele, que se arrepende dos seus pecados. Eu não sei se a igreja lembra, mas eu fiz uma série de sermões sobre evangelização. Evangelismo 101. A ideia era de tomar a expressão que é utilizada nas universidades desde o ano de 1940. Cursos introdutórios a qualquer curso de conhecimento na área humana ou exata se inicia pela expressão 101. Eu pensei que dando aquela introdução sobre a evangelização, evangelizaríamos. Mas uma das minhas últimas orações, eu falei assim: Senhor, eu não quero me frustrar, me decepcionar. Eu sei que há entre nós remanescentes, porque a grande maioria se fez surdo do que foi ensinado. A grande maioria rejeita o que Deus está requerendo de nós, que evangelizemos. A grande maioria se põe a rir do profeta e a caçoar daquilo que ele diz, e rejeita a mensagem do Senhor. Mas eu sei que há entre nós remanescentes, que tem gente crente que ouviu, tem gente crente que entendeu e que decide viver aquilo, e que vai anunciar ao seu colega de faculdade, de escola, de trabalho, vizinho, o Evangelho de Cristo. E vai dizer que ele precisa de arrependimento e que há solução para o problema do pecado. E vai conduzi-los à casa de Deus. E eles vão crer no Senhor Jesus Cristo. E vão fazer parte do povo de Deus. Eu sei que há entre nós remanescentes. Que esse número é pequeno. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui o profeta então, pela primeira vez, fala desse grupo. Ele sabe que a maior parte da nação de Israel vai ignorar o que ele está falando, vai para o cativeiro. Mas tem um pequeno grupo que vai permanecer crente, como fez Daniel e seus amigos. Que lá no cativeiro foram fiéis, honraram o nome do Senhor, serviram a Deus em novidade de vida, como Esdras e Neemias. Eu sei que há gente crente entre nós, que é um grupo de remanescentes. A esse remanescente se garantirá a plena posse da terra da promessa, incluindo o território dos filisteus. Meus irmãos, nós que somos povo de Deus, temos dentre nós remanescentes fiéis. E a esses há uma garantia da manutenção da promessa.
mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a angústias, Deus ainda é fiel. Ele nos sustentará em meio a uma geração pervertida, ímpia e perversa, em meio àqueles que não permanecem fiéis. Ele garante a nossa promessa, Ele nos dirige, nos guarda e nos consola. A bênção do livro da lei de Deuteronômio será renovada, pois habitarão em casas que não construíram. Se vocês se lembram, o livro da lei ele é resgatado nesse período, principalmente aqui Deuteronômio. E nele nós temos a promessa de que os fiéis ao Senhor habitarão em casas que eles não construíram, como diz o texto. Eles vão habitar na terra dos filisteus e na casa deles. Nós vamos habitar casas que não construímos. Que grande promessa, que bênção. Os inimigos serão derrotados e o que lhes pertence será nosso. É a vitória final. São os espólios de guerra. Como um rebanho sob a proteção do Todo-Poderoso, entre as casas de Asquelon se deitarão. Nem animais selvagens, nem saqueadores ameaçarão a segurança do povo de Deus. Já não há mais perigos, nem perigos naturais, nem perigos artificiais. Não existe mais animais selvagens, nem saqueadores. Há completa paz, há sossego para o povo de Deus. O profeta então fornece identificações adicionais sobre esse remanescente que deverá sobreviver ao juízo devastador de Deus. Aparentemente são os mansos que têm buscado o Senhor, como descrito no verso 3 aí do capítulo 2. Diz assim o verso 3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. É o que ele nos deixa claro, que esses mansos, esses que têm buscado cumprir a vontade do Senhor, é que habitarão a terra. Nós temos conhecido em profundidade o que significa ser manso todas as quartas-feiras, na nossa reunião de oração. Nela nós estamos fazendo um estudo especial sobre o perdão bíblico. E é ali que somos ensinados sobre a mansidão. Você quer entender o que é declarado aqui pelo profeta Sofonias no capítulo 2, o verso 3, e lá em Mateus, o capítulo 5, o verso 5, convido vocês a abrirem lá para lermos esse texto. Mateus 5:5, Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diz que Jesus compreendeu a mensagem de Sofonias. Quando o profeta diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Esses mansos é que o Sofonias está declarando que vão possuir a terra dos inimigos. É esses que Jesus está declarando vão possuir a terra, vão tê-la por herança. Você quer ser manso? Vem às quartas-feiras. Compreenda a extensão do perdão de Deus sobre a sua vida. Compreenda como Deus chama você a manifestar perdão à vida dos outros, para ser manso, para viver em mansidão. Previamente o profeta falará da visitação de Deus em termos do seu juízo iminente. Ele faz isso do verso 8 a 9 do capítulo 1. Vem o dia do juízo do Senhor. Isso nos leva ao segundo ponto: salvação dos justos. Agora ele fala da visitação em termos de seu juízo iminente, versos 8 a 9 do capítulo 1. E agora, no capítulo 2, do verso 4 a 7, ele fala da visitação em termos de salvação futura. Um grupo de remanescentes que vai ser salvo. Estudando esse texto, então, eu consegui trazer um certo consolo ao meu coração.
àqueles que se fizeram surdos à série de sermões sobre evangelização, que têm agido pelo contrário, a fim de provocar a ira de Deus, contrário àquilo que Deus solicita ao seu povo, que vão, anunciem o Evangelho, convertam o ímpio do seu mau caminho. Antes, pelo contrário, têm se desviado do ímpio, têm se feito surdos à palavra do Senhor, evitam falar e anunciar da graça. O profeta então diz: não, eles vão perecer, vem um dia do juízo. E tem um pequeno grupo de gente fiel, os remanescentes. Grande parte da nação de Israel pereceu. E é assim toda a história de Israel. O povo foi liberto do Egito e pereceu no deserto. Um pequeno grupo entrou na terra prometida. Na terra prometida desobedeceram novamente o Senhor, foram consumidos pela espada. Um pequeno grupo permaneceu sob o cuidado dos juízes. Deus enviou a monarquia, se desviaram do Senhor. Deus lhe deu ao povo reis que governaram sobre o pecado. Vieram os profetas, anunciaram à nação, se fizeram surdos. Deus enviou ao cativeiro, um pequeno grupo retorna do cativeiro. Assim tem sido a história do povo de Deus. Isso serve de consolo aos profetas. Há remanescentes, mas a maioria se fará de surdo. Por isso, há uma visitação futura de salvação àqueles que permanecem fiéis. Quando o Senhor parte para a ação a favor de seu povo, Ele reaviva bênçãos perdidas. Então eu creio, meus irmãos, que nessa manhã, há aqueles que são remanescentes, ouvindo as promessas feitas aqui, como foram feitas no livro de Deuteronômio, lembrar-se-ão de que o nosso Deus em aliança conosco diz: se forem fiéis eu vos abençoarei, mas se desviarem dos meus caminhos, eu vos tornardes em mal, sobre vós virá maldição. Aqueles que são fiéis ouvem essa mensagem e a praticam, e têm bênção sobre si. Aqueles que se desviam recebem maldição e perecem. Daí o apóstolo Paulo ter dito assim: cuidado, vocês que são da nação de Israel. Se o ramo natural foi cortado, e aí ele se volta a nós, os gentios, e diz: imagine vocês que foram enxertados. Sim, Deus castiga os seus. Daí o apóstolo ter dito que alguns dentre nós tiveram seu corpo entregue ao diabo para salvar as suas almas. Que triste fim! Perecermos para sermos exemplo aos outros. Perecermos sob o juízo de Deus e termos o nosso galardão diminuído. Quem dera permanecêssemos em vida, honrando o nome do Senhor, e o nosso galardão fosse aumentado. E Ele no último dia, se aproximando, em alta voz diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aqueles que procedem de forma terrível, Ele há de dizer: servo meu, te coloquei sobre o pouco e foste infiel, e até aquilo que eu te dei será tirado. Será que é assim que você vai ser reconhecido? Ouça a mensagem sobre os filisteus, os nossos inimigos que serão terrivelmente destruídos, a fim de que haja arrependimento e sejam reavivadas bênçãos da aliança sobre você. A última frase do verso 7 pode ser lida como: restitui-lhes o seu cativeiro, ou restaura a sua sorte. Esse conceito de restauração tem suas raízes na legislação do livro da lei deuteronômica. O código pactual
havia indicado que depois que todas as bênçãos e maldições pactuais ocorressem, se a nação voltasse para o Senhor, Ele restauraria a sua sorte. Você vê isso lá em Deuteronômio 30, versos 1 a 3. Meus irmãos, se você tem passado por baixo de maldições, porque você tem quebrado a lei do Senhor, Ele diz que se você retorna a Ele e é fiel, você pode experimentar as bênçãos. Elas podem ser restauradas sobre a sua vida. Não duvide que o nosso Deus nos corrija. Ele corrige sim. E às vezes a gente ignora a correção dele. E Ele envia tantos profetas como enviou lá no cativeiro e o povo não ouvia. E às vezes ele estende o tempo de aflição por causa disso. Arrependei-vos enquanto ainda é tempo, e hoje mesmo experimentem a restauração da parte do Senhor. Visto que o juízo viria em cumprimento das maldições pactuais, também a restauração seria em cumprimento das condições pactuais. Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus, Ele não quer desistir de forma nenhuma da aliança. Ele quer cumpri-la, Ele prometeu cumpri-la. Por isso Ele convida você ao arrependimento. Fazendo assim, Ele cumprirá a bênção da aliança sobre você e retirará a maldição. Os vizinhos ocidentais de Judá seriam devastados sem esperança. Mas para o povo de Deus, a restauração se suscitaria depois da devastação. Enquanto esse mundo perece em trevas, vem a oportunidade de sermos restaurados em graça. Enquanto esse mundo se afunda no pecado, vem a oportunidade de sermos retirados do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o convite diário do nosso Deus a nós. Curvemos as nossas frontes e oremos. Bondoso Deus, na destruição e ruína dos nossos inimigos, há um chamado ao arrependimento. Se honrarmos o nome do Senhor, se vivermos de forma pactual, debaixo da Tua graça, o Senhor há de nos restaurar do nosso tempo de aflição, há de nos livrar dos nossos inimigos e restaurar-nos da alegria. Essa é a promessa feita em aliança conosco. Essa é a promessa que o nosso Deus quer cumprir para conosco. E Ele tem nos chamado ao arrependimento por meio de santos profetas. Por isso, ouçamos a voz dos servos do Senhor. E ainda hoje, experimentemos o arrependimento, a fim de sermos o remanescente do povo do Senhor e retornarmos à Tua santa presença e gozarmos da santa promessa dada à terra prometida a nós. É o que oramos e rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.